Olá, amigos, bom dia, que a paz de Jesus esteja sempre conosco e que possamos mais uma vez estarmos gratos por estarmos respirando, reencarnados no planeta Terra. E se aqui estamos, é porque ainda falta algo para a gente fazer ou estarmos continuando a fazer, sempre buscando o melhor para todos, buscando realmente ser um trabalhador da última hora, um trabalhador de todas as horas, para nós, é claro, e para o próximo. Bom dia, Vilma, sempre pontual aí, obrigado por estar assistindo mais uma vez o nosso Evangelho, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E vamos hoje começar num capítulo novo. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado a todos os irmãos que participam direta ou indiretamente da nossa vida, da nossa transformação, que depende de nós, mas que tem incentivo de muitos, com certeza. Capítulo 11, capítulo assim também deveras desafiador. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Mas antes de começar, eu vou perguntar rapidinho para todos nós: amar o próximo como a si mesmo. Será que a gente já sabe amar a nós mesmos? Será que a gente não fica deixando a desejar em alguns pontos do amor próprio? Não o egoísmo, mas aquele amor de gratidão sobre nossa vida, nossa mente, nosso corpo, tudo que Deus nos dá? Nos amamos de verdade? Fica aí a reflexão antes de começar o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Bom dia, Luciene. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. O segundo mandamento é semelhante, mas não é igual, porque Deus é acima de todas as coisas, e o próximo como nós mesmos, é semelhante. E tem dois: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Evangelho também de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Pode-se comparar o reino dos céus a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Muito dinheiro para aquela época. Mas, e hoje também, se fosse fazer a conversão. Mas, como não tinha os meios de devolvê-los, o Senhor ordenou que o vendessem, assim como a sua mulher e seus filhos, e tudo o que tinha, para saldar essa dívida. O servo, atirando-se-lhe a seus pés, suplicava-lhe: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu te devolverei tudo. Então o senhor desse servo, tomado de compaixão, deixou-o ir e o remiu sua dívida. Mas nem bem saíra o servo, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, tomou-o pela garganta e quase o enforcando, dizia: 100 denários é muito menos do que os talentos lá, né? Do que os... Quantos talentos que eram? 10.000? 10.000 talentos, o outro devia 100 denários. É como se fosse 1 milhão e R$1, mais ou menos, para gente ter uma noção de como era pouco a segunda dívida. Devolve-me o que me deves. E eu e seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-te: tenha um pouco de paciência e eu te devolverei tudo.
Mas ele não quis escutá-lo, e se foi, e fez que o colocassem na prisão, para ali mantê-lo, até que restituísse o que lhe devia. Os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos, e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o senhor mandou chamar o homem e lhe disse: mau servo, eu te tinha remido tudo o que me devias, porque me pediste. Não era preciso, pois, que também tivesses piedade do teu companheiro, como eu me piedara de ti? E o senhor, encolerizando-se, entregou-o nas mãos dos carrascos, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, tratar-vos-á, se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão, pelas faltas que tiver cometido contra vós. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, não pode haver guia mais seguro que tomar o que deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se por sua vez não se agir assim para com eles? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Preocupante, muito preocupante, porque a gente sempre está pedindo perdão para Deus. Às vezes a gente nem pede perdão para Deus e Deus já antecipa já o perdão, sabendo que nós somos ainda crianças, nós somos ainda aprendizes e sabe que nós erramos muito, que vamos continuar errando, mas Deus já nos perdoa, mesmo antes da gente fazer o pedido. E nos perdoa de muitas coisas, bem maiores do que aquelas que nós cobramos constantemente de qualquer pessoa que nos agrida fisicamente, moralmente, ou nos dê algum tipo de prejuízo ou cause alguma contrariedade. E nós ficamos pensando: será que eu devo perdoar isso? Será que eu vou perdoar tal pessoa porque fez isso para mim? Será que eu perdoo? Será que eu devo perdoar? Não precisa nem perguntar mais. Não precisa mais perguntar. Tem que procurar trabalhar a nossa vaidade, o nosso orgulho, mais uma vez falando sempre dos vilões, orgulho e vaidade, e procurar compreender as agressões que recebemos, estudá-las, ver se não tem um real motivo, porque às vezes a gente acha que nós somos vítimas, que estão agredindo a gente por nada. Na verdade não é por nada não. Na verdade a gente pode ter magoado muito algumas pessoas nessa vida mesmo. Não vamos nem falar de vida passada, nessa vida mesmo. Às vezes falta de conversa, falta de esclarecimento, um diálogo mais fraterno, e a gente acaba magoando, machucando, ferindo, dando algum prejuízo a alguém, e as pessoas vêm nos cobrar. Então a gente tem que pensar isso sim. Será que eu sempre fui inocente em tudo? Será que eu não tenho o meu dedinho, meu orgulho, a minha vaidade? Então pensemos muito nisso e procuremos realmente entender o motivo das coisas, porque tudo tem uma causa. Se não for nessa vida, em outra, mas vamos nos reportar somente à vida presente, para não ficar tão difícil para nós. Vamos estudar todos os nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Quando for referente a alguém, vamos fazer aquele filminho que passa em nossa mente. A gente senta, quando tiver um tempinho, faz uma prece e começa a relembrar, pensar, reviver tudo em nossa mente, que provavelmente você vai ter uma dica muito boa do que foi que causou essa animosidade, essa ofensa ou essa agressão que você recebeu.
Aí sim, perdoe e procure meios de reparar ou simplesmente ficar na sua, ficar na nossa, para não fazer isso crescer da forma negativa, e sim apaziguar. Ok, gente? Então começamos hoje bem com o maior mandamento, que é amar a Deus e ao próximo, e com certeza precisamos aplicar em nossas vidas. Vamos agora então, já agradecendo mais uma vez, passando para o estudo do Livro dos Espíritos. Elizabeth, bom dia. Não falei antes para não perder o fio da meada, como fala o pessoal que tinha essas coisas aí, esses provérbios, né? Provérbio muito antigo revela a nossa idade carnal. Não tem mais cara de mocinho não, estou bem acabadinho. Vamos lá então. Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 6 também, Relações de Além Túmulo, ou seja, depois desta vida. 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Se são organizados? Olha, que dúvida, né? Mas Kardec perguntou, vamos saber. Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros. A autoridade é relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Ou seja, a hierarquia no mundo espiritual é baseada única e exclusivamente na moralidade, e não em diplomas, ou em força bruta, ou ameaças, ou tecnologias, simplesmente pela força moral. O quanto de amor que aquele irmão já conseguiu realmente alcançar. Isso é que vai fazer a hierarquia no mundo espiritual. 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Resposta: eu disse irresistível, paralisante. Não tem como você não cumprir uma ordem do espírito superior, porque ele não vai te mandar, ele vai simplesmente olhar para você e falar, faz, por favor. Ou faz. Ou nem fala, só a presença dele já faz com que você tome uma atitude. A exemplo de Zaqueu, a exemplo de Saulo de Tarso, só a presença do mestre fez com que iniciasse a transformação moral dos dois irmãos. 275. O poder e a consideração de que um homem goza na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Sabe com quem está falando? Eu sou fulano de tal, lá na terra, olha, importante, isso aqui. Lá nada disso vale. Tem uma música que eu fiz com parceria com meu amigo Hélio Menandro. Na verdade fiz a poesia, a música foi ele, que está no YouTube, que chama-se Somos Todos Iguais. Fala justamente isso, que tudo que a gente tem aqui na terra, organizações, ou seja, posição social, dinheiro, tudo isso de nada vale lá. Dê uma espiadinha que vale a pena, é muito legal. Resposta: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos, ou seja, lá nos Salmos, que lá tem algum salmo que fala sobre isso. 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse, quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Está no Evangelho, gente, está na Bíblia. É só ler e interpretar com o espírito, e não com o corpo físico, com a mente material. 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Lembra do caso da rainha, que também está no Evangelho, que ela achava que ia ser recebida lá como uma rainha, e encontrou um dos seus mais baixos súditos numa posição tão elevada que tinha que se humilhar para pedir alguma coisa para ele? Já está no Evangelho, a resposta é a mesma. Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então,
Quando o espírito chega lá, achando que vai mandar fazer acontecer e vê que ele é um simples, e lá em cima tem bastante espírito que aqui na Terra era simples, humilde, humilhado, pisado, e lá eles têm uma posição maior, porque a sua elevação moral é maior, quase sempre, muito grande, eles ficam o quê? Sentindo-se humilhados. Então a questão 277 agora, 277, terminamos ou não? Vamos lá. A 277 fala o seguinte: o soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Mais uma vez, no mundo espiritual, o título não é nada. A superioridade real, ou seja, a moral, é tudo. 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Os espíritos de diferentes ordens estão misturados, ou seja, vivem numa mesma região, às vezes estão ali compartilhando algum local, alguma tarefa? Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Comentário agora aqui, também ainda agora do editor. Igual a uma cidade, uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Então é a mesma coisa aqui da Terra. Tem a turminha que vai estudar, a turminha que vai só passear, a turminha que vai só malhar, a turminha que vai só para a igreja, a turminha que vai mais para a banda de lá, mas todos vivem no mesmo planeta, mas cada um se reúne de acordo com as suas afinidades, com as seus gostos, com o que vai fazer de bom ou não. Então amanhã a gente continua na 279. Amanhã a gente continua na 279, tá bom? Então mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, aos bons amigos encarnados também, por estarmos unidos nesse ideal de estarmos recordando, aprendendo e quem sabe levando a primeira luz para algum irmão que nunca teve contato com a doutrina espírita. Um grande abraço, fique com Jesus e até amanhã nesse mesmo, não vou falar bate-horário não, já falei, nesse mesmo horário. Muita paz, até amanhã. Fique com Jesus, é claro, já ia esquecendo, fala do Batman.